Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 11 de dezembro do ano de 2017 e o nosso tema hoje são os ovoides. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/voz espiritualista. Muito bem, você já ouviu falar em ovoides? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar em ovoides foi numa palestra de um centro espírita. Eu não acreditei muito não. Depois eu procurei as referências, li e também não acreditei muito não. Foi preciso alguns anos para que essa ideia começasse a fazer sentido para mim. E só mesmo quando os guias espirituais começaram a falar sobre isso de uma forma mais direta, foi que eu aceitei essa ideia. Então eu tenho certeza que para muita gente que nunca ouviu falar nesse assunto, isso vai soar estranho, porque obviamente também soou para mim. Muito bem. O primeiro espírito, até onde eu sei, que fala disso de forma aberta e abrangente, é o espírito André Luiz, em suas obras. Ele vai descrever um processo espiritual passível de acontecer a todos nós, que é o ovoide, a ovoidização. E basicamente o que é isso? Bom, todos os espíritos nos falam que o pensamento ele é muito poderoso e que o pensamento incide sobre o corpo espiritual, e é justamente essa incidência que faz com que o espírito tenha a aparência X ou a aparência Y. É esse processo que faz com que um espírito que se recorde de uma vida passada, onde 300 anos atrás ele viveu, por exemplo, na Argentina, e ele assuma então aquela forma física que ele tinha naquela encarnação na Argentina. Ou seja, conforme o espírito direciona o seu pensamento para X ou para Y, esse pensamento incide sobre o corpo e traz todas as aparências e características daquele período. Isso não é propriamente uma novidade. Lá no livro A Gênese, por exemplo, Kardec já descreve esse fenômeno, do espírito aparecer com a forma uma ou outra. Muito bem, o curioso do processo do ovoide é que se dá o inverso. Não é o pensamento em si incidindo sobre o corpo espiritual, mas a falta desse pensamento. Ou seja, quando o espírito entra num estágio de tristeza profunda ou de depressão profunda, em que ele perde completo interesse por tudo que há ao seu redor, onde ele perde o interesse por qualquer aspiração superior, onde nem mesmo os prazeres materiais lhe trazem alguma satisfação, então a sua estrutura do seu corpo espiritual começa a falir, ela começa a falhar. É como se aquele pensamento, aquela estrutura que mantinha aquele corpo espiritual unido, ela vai se enfraquecendo, ele vai perdendo a sua forma. Então ele se transforma naquilo que André Luiz descreve, e depois outros autores vão explorar esse assunto, como sendo um ovoide. Ou seja, ele perde a forma humana e se transforma literalmente numa esfera. Ele não evolui enquanto espírito, ele não fica menos inteligente. Ele apenas está com o pensamento fixo numa zona de tristeza, numa zona de depressão, numa zona inferior que não lhe permite sequer manter a sua própria estrutura corporal. A gente vê processos similares acontecer aqui na Terra quando você, por exemplo, vai tratar de um depressivo crônico. Ele não se cuida, ele não quer tomar mais banho, ele não se alimenta direito, ele não corta o cabelo, isso não acontece. Então é algo semelhante, porém, como no mundo espiritual o pensamento incide diretamente sobre o corpo, então ele não fica apenas largado, ele perde a sua forma espiritual. Contudo, esse estado de prostração é tão profundo que ele muitas vezes entra num estado de sonolência.
É como se o espírito tivesse num estado de suspensão. É como se ele dormisse um sono profundo. E aí é que entra o mais triste deste processo. Espíritos mais inteligentes e ainda mais perversos utilizam-se dos ovoides para processos obsessivos. Isso é muito descrito lá no livro Libertação, no caso da Margarida. Espíritos altamente inteligentes, porém ainda maus, utilizando-se de ovoides, porque aí eles se comportam como uma espécie de sanguessuga, absorvendo a energia vital dos encarnados para processo obsessivo. Então é muito interessante esse processo, onde eles, por exemplo, querem influenciar mais pesadamente uma pessoa, mais incisivamente. Eles não atuam apenas de espírito para encarnado. Eles trazem os ovoides, esses ovoides são impregnados em determinadas regiões espirituais, onde eles querem ter um maior controle, então eles passam a ter um domínio quase que absoluto da pessoa. Vamos citar alguns exemplos. Nas questões sexuais, por exemplo, eles podem impregnar os ovoides nos órgãos genitais, tanto do homem quanto da mulher. E esses ovoides, sugando todo aquele fluido daquela determinada área, vão fazer com que aquela pessoa tenha cada vez mais uma sede sexual que não cessa. É aí, por exemplo, que muita gente não entende quando os espíritos vão falar contra a promiscuidade e vão dizer: essas entidades estão muito moralistas. Não é só questão de ser moralista, é questão de que se você entra na faixa da promiscuidade, você pode acabar sendo obsidiado e eles vão implantar ovoides ali que vão sugar toda aquela energia. Isso vai fazer com que a pessoa se torne completamente desregrada na sua vida sexual, adquirindo muita dor de cabeça por aí. Em muitos processos, por exemplo, em que uma pessoa até tenha condições de reagir espiritualmente, ou recebe conselhos espirituais de um familiar que poderia tirar aquela pessoa de uma faixa de depressão, eles trazem muitos ovoides e implantam aquilo no cérebro da pessoa, para que qualquer tentativa de reação que ela tenha seja imediatamente drenado por essas entidades que vão enfraquecer o tempo todo o seu campo mental. Então, onde a pessoa se mostra completamente frustrada, ela se mostra completamente sem vontade, sem reação, passando muitas vezes dias na cama, olhando para a parede, sem reação alguma. Então, os processos obsessivos, eles são muito complexos. E é por isso que Kardec fala: a obsessão tem que ser combatida no começo, quando é apenas uma simples influência. Porque quando passa para o estágio de fascinação, ou quando chega em subjugação, então a coisa se torna muito mais grave. Agora, é importante lembrar o seguinte: ninguém chega a esses estados profundos de obsessão sem antes passar pelos estágios introdutórios. A obsessão é como um incêndio, ela começa pequena. Se ele não for combatido, então se torna um fogaréu, se torna um incêndio na floresta. A gente tem que estar prevenindo contra isso. E entender que ninguém é obsidiado se não der causa a isso. Então a primeira culpa não recai sobre o coitado do ovoide que está sendo usado, explorado. Não recai sobre o espírito trevoso que vai lá obsidiar a pessoa. Cai sobre a própria pessoa que se deixa entrar em estados mentais enfermiços. E aí então isso abre porta para que essas entidades cheguem e consigam então fazer um verdadeiro regaço na vida delas. Bom, mas vamos voltar ao ovoide. É muito difícil do ponto de vista espiritual fazer com que o ovoide retorne ao seu estado natural, porque ele está completamente entregue à inércia, à desesperança e ao desespero. Muitas vezes, a única solução da espiritualidade
é fazer com que esse espírito reencarne nos chamados processos de reencarnação compulsória, onde o espírito é obrigado, por força da lei espiritual, a retomar o corpo físico a contragosto. Porque só passando por uma nova experiência física, muitas vezes dolorosa, muitas vezes rude, é que esses espíritos conseguem se despertar para a vida espiritual. Então é um processo muito triste, mas real. Então a gente tem que falar sobre isso. E eu sugiro que, se você tiver interesse nesse assunto, que você leia os livros do André Luiz. Hoje tem vários autores falando disso, mas o André Luiz foi o primeiro, até onde eu sei, que abordou esse assunto de uma forma mais profunda, ok? Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.